E esse dia vai terminar muito, mas muito bem, porque você já sabe, estamos conectados mais uma vez aqui no Portal da Cura, através da Vibe Mundial, essa rádio que traz nas suas ondas tantas mensagens de amor e do bem e tudo aquilo que eu acredito. Eu, Paty Kovacic, aqui junto com o Jean, no estúdio ao vivo da Avenida Paulista, acreditamos que nós podemos sim, né, transformar de forma leve, harmoniosa o nosso dia a dia, a nossa pessoa e, consequentemente, o nosso ambiente. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui no Portal da Cura. Eu quero trazer aqui pensamentos e mensagens e algumas referências de leitura para refletirmos o potencial que temos ao nos enxergarmos, ao cuidarmos de nós, para poder transformar esse ambiente que estamos aí vivendo, né? Estamos aí cultivando. Enquanto aqui converso com a turma da Vibe Mundial através das ondinhas da rádio, também estamos conectados no YouTube da Vibe, então muito obrigado a vocês que estão aí online, sigam com a gente até às 6 e no Instagram do Paty Kovacic. Você que me ouve pela primeira vez, vou soletrar meu nome para vocês pesquisarem tudo sobre o Kovacic, é K-O-V-A-C-S-I-K. Então, dando no Google, vocês vão achar um punhado de coisas desses 4 anos de Portal da Cura, mas também vão encontrar bastante coisa sobre a teoria do método Kovacic, esse tratamento natural dedicado, né, destinado a pacientes com câncer. Então, é natural, sem efeito colateral, altamente integrativo, ou seja, complementar a outras práticas da medicina tradicional e outras medicinas, como a chinesa, a Ayurveda, enfim. A partir desse ponto, você potencializa toda a resposta física e orgânica do seu organismo, ou seja, para responder aos tratamentos, medicações, até mesmo o simples alimento que você está ingerindo no dia a dia. Vale a pena conhecer, e aí, mais uma vez, eu vou falar meu nome aqui, vou dar meu telefone para vocês entrarem em contato, é Kovacic, é K-O-V-A-C-S-I-K, e o telefone meu, direto do WhatsApp, é 11 95595 5465, 95595 5465. E o tema do programa eu já falei hoje. Eu quero conversar um pouquinho com algumas referências aqui sobre o nosso potencial. Quando nós percebemos a flor que somos, ou as várias versões que temos, as várias ferramentas que possuímos, como nós podemos transformar o ambiente onde estamos, como nós podemos transformar as nossas relações e até mesmo ajudar e motivar quem está ao nosso lado, através da nossa atitude, através do nosso exemplo, a procurar o melhor de si. Isso é muito bom. Eu sei que temos marés diferentes, mas é importante tentar cultivar essa disciplina de se olhar. Conhecer até mesmo o momento que você está no seu limite, ou seja, numa estafa física ou mental, sem a possibilidade de poder avaliar e desenvolver esse olhar mais crítico, mais meditativo, mais edificante. E neste momento, só silenciar numa paz e numa serenidade e na certeza que você tem de estar fazendo aquilo que a sua consciência permite que você faça de melhor maneira. Quando a gente está mais disposto, ou agora aqui juntinhos nesse sábado à tarde, a gente se abre para refletir e acreditar que de fato nós temos potencial e vamos conseguir seguir em rumo a este objetivo, a procurar ter serenidade, ter harmonia conosco, coerência através, né? Aliás, coerência entre aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e externamos para o mundo. Consequentemente, nessa constante, vamos conseguir dar passos firmes e transformar, assim, o nosso ambiente. Essa é só uma ventilada aqui no assunto de hoje. Para quem está conectado conosco, mais uma vez, obrigada pela audiência. E você que sentiu no coração de participar ao vivo através da rádio, liga aqui para a gente no estúdio, direto do estúdio da Vibe Mundial. É 31710221. 3262-4490, 31710221, 3262-4490. Quem ligar e participar comigo hoje vai ganhar esse livrinho maravilhoso, que é o Pequeno Livro de Preces e Orações, chamado Mais Um. Então, quem me acompanha aqui todos os sábados sabe desse livrinho. Lançamos ele no final do ano passado com muito carinho e com a esperança dele alcançar muitos corações através dessas frases e orações. São palavras doces, são palavras de fácil compreensão, mas também que se conectam muito fácil com o nosso dia a dia. O livrinho você pode abrir aleatoriamente, então foi psicografado por mim, Paty Kovacic, Eliane Riske, esse grupo espiritual maravilhoso que nos envolve, nos acompanha, e hoje eu escolhi especialmente uma das minhas prediletas orações do livro para poder ler com vocês e começar aqui a reflexão através dessas palavras. E a oração chama Oração da Sutileza.
Só o nome já nos sugere como que a gente pode desacelerar ou já ir ajustando o nosso olhar e a nossa postura a fim de se relacionar melhor e transformar as nossas relações, os nossos ambientes, como assim já anunciei. Essa oração, assim já anunciada, diz o seguinte: ser útil é uma bênção. São pequenas nuances de amor espalhadas pela vida. Deus, que eu consiga continuar vendo as pequenas bênçãos e dádivas que recebo no dia a dia. A sutil presença da Mãe Terra em minha vida, a suave presença do olhar, cada gesto de delicadeza à minha volta. A quase insignificante ajuda que eu posso oferecer. Senhor, que eu leia seus sinais em pequenos livros, entre linhas e no silêncio. Pai, que eu possa ser útil ao mostrar meus bons atos, mas os faça todos os dias. Que discretamente leve o consolo que, para quem recebe, vale muito, e que eu nunca espere gratidão. Porém, seja grato por tudo aquilo que eu receber. Deus, a singeleza, a suavidade e a sutileza agora estão em minha vida. Agradeço e ao Pai de amor. Amém. Então veja, a singeleza, a suavidade, a sutileza poderão estar nas nossas vidas. E na oração é muito simples, mas é como se já ordenasse, já trouxesse para a sua vida e basta seguir, né, de forma simples, olhando para esses detalhes, olhando para essas palavras com carinho, analisar o que seria a singeleza, a suavidade e a sutileza. Tudo isso aqui me lembra de escolhas. A escolha de ser uma pessoa mais humilde, ou pessoa que presta atenção, né, em tudo aquilo que está ao seu redor, antes mesmo de dar um passo sem pensar naquela consequência. Né? A gente fala de suavidade, é repensar nos nossos gestos, gestos mesmo, gesticular. Eu tô aqui, quem tá vendo aí no vídeo vê que eu falo gesticulando. Então, pensar nos nossos gestos, então nossa linguagem corporal, como que ela acompanha, como ela expressa o sentimento real, a emoção daquele momento. Ela é complementar aquele ambiente ou complementar aquela pessoa que está comigo, ou ela pode se tornar de uma forma agressiva e ofensiva. Muitas vezes a gente parte, né, a gente age com essa postura mais, entre aspas, agressiva e ofensiva, mas não é intencional. Muitas vezes a nossa postura ela é entendida e sentida como ofensiva pelo outro, mas é por questões de valores, pensamentos e experiências pessoais daquela outra pessoa. Nada tem a ver diretamente com a sua intenção. Porém, sem você agir com empatia, com essa observação do próximo, do ambiente e tentar entender com o mínimo de tempo que a gente pode ter na situação o que ali ocorre, muitas vezes a gente pode passar por ser esta pessoa, né, que se torna agitada, agressiva e ofensiva com a sua postura, com as suas palavras, com o seu gesticular, enfim, com as escolhas que faz, porque muitas nossas escolhas acometem consequências com o próximo. E por que eu estou falando isso? E vou comentar mais uma coisa dessa oração antes de partir à frente, porque é importante a gente cultivar, né, a nossa essência através das ações. Ações contínuas, disciplinares, se torna exemplo. Exemplo vai ser ali a nossa identidade, a nossa característica já feita, registrada, sem que alguém possa mudar a nossa história. E aqui na mensagem, eu gosto muito aqui nessa oração da sutileza, porque ela lembra de muitas coisas que a gente pode receber como bênção e dádivas, e muitas dessas a gente pode compartilhar com os outros. Ou seja, quando eu faço uma ação para o outro, quando eu divido algo com o outro, quando eu favoreço o processo do outro, eu nada mais estou fazendo do que compartilhar os recursos que eu já tenho. Seja eles físicos, intelectuais, as possibilidades que eu tive de amadurecer com experiências. Ou seja, eu divido parte das bênçãos e das dádivas que eu recebi e cultivei com o próximo. Então, que eu posso entender também que qualquer ação que eu faça diretamente para algo ou para alguém, não relacionado diretamente a mim, ela pode ser vista, como diz aqui a mensagem, a quase insignificante ajuda que eu posso oferecer. Ou seja, a gente faz algo que acredita ser muito valioso, porque a gente está feliz, que a gente está inspirado, que a gente está aliviado de poder contribuir. Porém,
Porém, não é porque você tem todos esses sentimentos atribuídos a uma ação que ela deve ser, ou ela deve ser vista e sentida com todo esse valor, com toda essa grandiosidade. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que ela deve ser vista, sentida e vivida somente por aquela pessoa que vai ser impactada por aquela escolhação. Ou seja, não podemos fazer uma boa ação e desejar que ela vire vitrine, que ela se espalhe, que ela seja contada e que venha algum mérito para você daquela ação que foi feita. Você deve fazer simplesmente porque você sente a necessidade e acredita que vai contribuir para o ambiente ou para o próximo. Esse é o aspecto. Então, aqui na oração, nos coloca a humildade. Por isso que eu falei que aqui, na oração do livrinho mais um, quando a gente fala de sutileza, me lembra a humildade. Então, que você pense e reflita sobre isso, que a sua ajuda, ela é quase que insignificante ao oferecer para o próximo, porém muito importante, mais para você do que para o outro. Mas, ao final deste ato, aqui diz, né, que você possa ser útil mantendo esses bons atos diários, porém, que eu faça de uma forma discreta e que eu sei que para outra pessoa pode valer muito, para você vai ser só como um aprendizado, vai ser só como o sentimento de utilidade que ele diz aqui. Como é importante a gente se sentir útil, né? Como é importante, né, para a nossa vida, nós sentirmos e termos essa prática da utilidade para trazer essas nuances tão diferentes de amor e poder espalhar elas ao mundo e refletir em nós. Porém, que eu nunca espere gratidão, mas que eu seja grato por continuar fazendo, podendo dividir as minhas bênçãos e dádivas. Então, por que eu nunca posso aqui, sugerido pela oração, como um sentimento bom de se cultivar, esperar gratidão por um ato que eu tenha feito? Porque, na verdade, quando a gente faz um bom ato, a gente faz regido de sentimentos e valores que tal experiência nos trouxeram aquele ensinamento, mais uma vez, a dádiva que nós tivemos de aprendizado, ou essa bênção e dádiva do recurso que recebemos, e nós vamos dividir com o outro, compartilhar com o outro este recurso ou esse aprendizado através de uma ação e de uma palavra, porque acreditamos que vai contribuir para a evolução dele, assim como desejamos a nossa própria evolução. E assim deve ser, de uma forma sutil e discreta. Você não deve esperar mais nada além de que aquela pessoa influenciada, né, recebendo uma interferência sua, possa caminhar vivendo a melhor versão dela, sem olhar para trás. Sem olhar para trás para você, para agradecer, ou seja, aqui no livro fala, né, que a gente não espere gratidão. E eu, Paty, quem me convive, ou quem já esteve comigo pessoalmente em algum workshop, em algum trabalho, em alguma aula, enfim, eu sempre falo que existe essa escravização da gratidão. Então, que a pessoa possa seguir em frente sem olhar para trás, mas não só não olhar para você, né, tendo que reverenciar você, ou agradecer você, ou louvar você, enfim, esqueça disso. Vamos praticar humildade, apaga essa história na cabeça. Porém, quando ela passa a não olhar para trás, ela consegue mais facilmente, gradualmente, se desvincular das experiências que trouxeram mágoa, tristeza, dor, tudo aquilo que quando a gente não consegue ser amparado, ou quando a gente não tem, né, a clareza suficiente, recursos suficientes para poder... recursos, não estou falando de financeira, tá? Eu estou falando de acesso a pessoas e informação, tá? Então, quando a gente não tem a clareza e nem os recursos para conseguir conversar, esclarecer esses sentimentos mais densos e mais tristes, a gente acaba acumulando e vira um sofrimento na nossa vida. Então, quando a gente consegue dar aquela incentivada e a pessoa começa a caminhar para frente, que ela não olhe para trás, nem para te agradecer e te louvar, como falei brincando aqui, mas também de forma que ela não precise mais resgatar as experiências dolorosas que ela viveu, que ela possa seguir em frente com leveza, doçura, amorosidade. E como diz aqui, a suavidade. Então, mais uma vez, encerra dizendo: Deus, a singeleza, a suavidade e a sutileza agora estão em minha vida, em nossa vida, ouvintes. E assim agradecemos. Então, você vê que o livrinho mais um,
Ele tem esse humilde nome, pequeno livro, porém ele é grande e potente nas suas reflexões, nas suas palavras. Aqueles que se interessarem, desejarem conhecer um pouquinho mais, né, de todas as orações que temos aqui, que fala de amor, de autoconhecimento, auto-perdão, a cura, envolvimento com a natureza, preces do significado, do movimento, quantas outras coisas bonitas, sem culpa também, já li para vocês, oração do ciclo, enfim, quantas coisas bonitas esse livro escrito, né, por palavras dos nossos amigos, nos traz a possibilidade de refletir e mudar aí o nosso dia. O mais uma vez, para quem se interessar, pode me mandar um WhatsApp, meu telefone é 11 9 5595 5465 95595 5465, ou pode mandar mensagem no direct do Instagram, para a turminha que está aí online, para o pessoal do YouTube, pode me mandar através ali do vídeo no YouTube ou por e-mail, que tenho recebido alguns e-mails aí, Brasil e fora também recentemente. Agradeço aqueles que gastam esses minutinhos me escrevendo, né, mandando aí questões e sugestões, obrigada, que vocês possam cada vez mais abrir aí espaço para a vida de vocês, para ouvir novas teorias, filosofias, procurar recursos que façam sentido e suavizem para vocês um pouquinho mais cada um desses aprendizados na vida. Então, mais um livrinho de preces e orações também está disponível online na editora perenzin.com.br. Vocês podem acessar ali o livro. E lembrando aqui, a gente está encerrando a primeira parte do programa, mas lembrando que eu sigo com vocês online, aqui nas ondinhas da Vibe Mundial até às 6 horas da tarde. E quem aí sentir no coração na segunda parte de participar comigo aqui ao vivo vai receber esse livrinho de presente aí na casa de vocês. Então, lembrando mais uma vez o tema de hoje, estamos falando do nosso potencial de poder nos observarmos e, como ferramenta potente, transformar o ambiente onde estamos, com mais leveza, com mais doçura, na prática da humildade. A seguir, no próxima parte do programa, fazer uma leitura para a gente seguir nessa reflexão juntos até às 6 da tarde. Um grande abraço, até já! E esse dia vai terminar muito, mas muito bem, porque estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Novamente aqui ao Portal da Cura, então aqueles que já estavam conectados desde as 5 da tarde, muito obrigada pela sua audiência. Eu, Paty Kovacic, junto com o Jean, aqui no estúdio hoje, ao vivo da Vibe Mundial, aqui da Avenida Paulista, em São Paulo. Agradecemos a audiência de vocês. E aqueles que estão entrando agora aqui no programa, sejam muito bem-vindos, que vocês possam curtir aí esse finzinho de tarde comigo e com todos os nossos ouvintes aí, potencializando essa grande onda do bem. Afinal, quando a gente sintoniza, né, na rádio, sintoniza numa conversa, para numa live, enfim, a gente está escolhendo aquilo que nós desejamos para nos nutrir. Nós estamos escolhendo um caminho a qual possivelmente vamos potencializar dentro de nós se há uma sinergia entre as intenções. Então, a minha intenção é que vocês terminem aí à tarde, né, Luciene? De boa, né, Cléo? Que vocês terminem aí olhando para vocês com mais carinho, com mais compreensão, olhando para vocês com mais amorosidade, porque o tema de hoje é enxergar esse nosso potencial de ser um agente transformador do ambiente onde nós estamos, um agente transformador das relações que estão ao nosso redor. Então, olhar, né, com mais carinho e com mais clareza para o potencial que nós temos cada vez que vamos nos comunicar. Já desde pronto, antes mesmo de abrir a boca para falar algo, o nosso corpo já está expressando algo. Então, eu brinquei mais cedo, né? Quem está aqui assistindo através dos vídeos, porque para quem está entrando na Vibe agora, a Vibe também tem um canal no YouTube que você consegue ver o estúdio ao vivo. Para quem está no meu Instagram, ou quem ainda não me segue no Instagram, Paty Kovacic, vocês também conseguem acompanhar as imagens através de lá. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, eu gosto de interagir, então esse formato rádio é novo, um grande aprendizado aí de 4 anos agora na minha vida, mas eu gosto de interagir, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de gesticular, então eu fico agitada, com certeza, quando vem alguma ideia nova ou quando vem alguma necessidade maior de expressão, mas ao mesmo tempo eu sei que quando eu sou acometida por uma dúvida,
uma incerteza ou alguma mágoa que eu preciso refletir um pouco mais antes de interagir com aquele assunto, com o ambiente, com a pessoa, eu desacelero. Então, é fácil para quem convive comigo, para quem está perto da minha pessoa, perceber essas nuances da minha pessoa, né? Ao mesmo tempo, para quem convive comigo, e diz aqui a prece do Mais Um, do livrinho Mais Um, que a gente leu na primeira parte do programa, e quem está entrando agora, né, só para vocês verem a capinha, as nuances do amor. Por quê? Porque cada vez que você cultiva uma postura, né, cultiva uma escolha, essa avaliação e um ajuste, você está também cultivando uma face do amor. Mas voltando para esse ponto das possibilidades que a gente tem, né, de amar, e uma delas é começar nos observando, você já se expressa, já interage com as pessoas e com o ambiente antes mesmo de abrir a boca. Então você já está influenciando o local onde você chegou, né, e a situação das relações simplesmente com a sua postura, simplesmente com a sua presença. Então, começar a observar ali qual é o sentimento, né, que você vem cultivando e vivenciando e qual é a emoção que você expressa e usa ali para se vincular àquele ambiente e gerar as primeiras ações. Esse é um ponto. Eu digo isso porque a gente tem que ser nós temos sempre que ter clareza para procurar, né, a coerência entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está sentindo e o que a gente vai externalizar. E aí vem, então, a comunicação oral, a fala de fato, né? Quais são as palavras que você vai usar? Você tem certeza do posicionamento que você vai colocar com relação, mais uma vez, ao ambiente ou aquelas pessoas? Você teve tempo suficiente para refletir sobre isso? Na primeira parte do programa, a gente já falou bastante sobre essa questão da postura e da reflexão. Enfim, nós já tivemos tempo de observar. Ali já estamos agindo diretamente com alguma ação. Então, a partir deste momento, temos certeza que aquilo, de fato, vai contribuir para aquelas pessoas e para aquele ambiente, né? Ou faremos isso de uma forma imatura, de uma forma não pensada, podendo inflamar, piorar um pouquinho mais a situação ou colocar aquela última gotinha que precisava para transbordar o local. Então, enxergar com calma, né, é necessário. Então, desacelerar, dar uns passos atrás é necessário. Isso tudo eu conversei na primeira parte do programa. Agora, eu queria estender um pouquinho mais. Então, não só, além de perceber o ambiente, perceber as pessoas, minimamente, né, com o pouco tempo que temos, com os valores, né, que regaram as nossas vidas, com aqueles aprendizados que nós tivemos na consequência ou no encerramento de cada um dos ciclos, enfim. Vamos além. Além dessa pequena interferência ou grande impacto que podemos ter ao chegar no ambiente, eu queria ir um pouquinho além. E aí, esse pouquinho além, vai além da literatura que eu uso sempre, gosto que é o livrinho Mais Um. Eu vou recorrer aqui a um dos textos, que é A Força do Amor Eterno, de Teresa de Calcutá, que li algumas vezes esse ano, e vou trazer uma fala dela aqui, que é linda, e possivelmente você que está me acompanhando, aqui ó, a turminha do Instagram, que entrou mais gente aqui, a Suzana Nunes, maravilhosa, essa ouvinte querida, que já esteve aqui ao vivo na rádio, pelo telefone, que já foi no workshop, já foi no lançamento do livro, enfim, uma terapeuta, uma nova terapeuta de aromas. Obrigada pela presença, por estar online. Socorro Lima, seja bem-vinda. Renata, todos aqueles que entraram nos últimos minutos, obrigada pela presença de vocês. Vou trazer uma frase para vocês e para a turma aí, os ouvintes que estão aí nos acompanhando nas ondinhas da Vibe, que certamente vocês já ouviram. Então, não vai ser novidade, porém, quero trazer essa frase para estendermos juntos aqui uma reflexão para esse dia. Afinal, muitos livros a gente lê, relê, quantas vezes na vida, e cada vez que nós temos a oportunidade de rever, nós aprendemos, entendemos algo, assimilando com a nossa experiência e mudamos cada vez mais de forma positiva a nossa pessoa. E a frase citada aqui por Madre Teresa de Calcutá é a seguinte: não devemos permitir que ninguém, ou seja, não devemos permitir que qualquer que seja a pessoa saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. É simples, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, é muito simples, mas olha que importante que é. Então, já conversei sobre isso de várias formas com vocês. Toda vez que nós vamos interagir com o ambiente, com uma pessoa,
o pensamento que cultive, divido com vocês, é que eu possa sempre interferir de forma positiva. E que se ali, naquela relação, naquele local, eu não puder atribuir qualquer um dos meus valores, como falei, né, já anteriormente, nada do que eu possa levar vai tornar aquela pessoa, aquele ambiente melhor, mais leve ou amoroso, que eu possa ao menos sair sem prejudicar ninguém. Então, que eu possa fazer o bem, de alguma forma, ou ao menos sair sem prejudicar, sem interferir de uma forma que não seja benéfica e saudável. Esse é um pensamento que tem, um pensamento que cultivo e que fala direto com essa frase dela. Então, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais felizes. E quando a gente pensa em melhor, tem várias versões de melhor, né? Várias versões de objetivo de vida, o que a gente tem buscado. E não estou falando propósito, grande missão, não. Estou falando objetivo imediato agora. O que você deseja, o que você busca exatamente neste momento. Que você está em casa tranquilo, fazendo sua atividade, descansando. Ou vocês, turma aí da rádio, que está caminhando por algum lugar, enfim. Qual é o seu desejo para o agora? Qual é o desejo para esses próximos minutos, horas ou até o final do dia que vocês já planejaram? Vamos refletir sobre isso? Vou encontrar alguém? Estarei na presença de alguém? Ou vou me resguardar para iniciar uma semana? Então, o que eu posso oferecer aos outros? Vem essa pergunta. Quando o meu desejo envolve outros, né? E quando a minha vivência inevitavelmente vai envolver outros. E aí ela traz uma reflexão sobre isso que eu queria lembrá-los e estender a vocês, porque muitas vezes a gente volta a um pensamento muito primário de que a gente depende de recursos físicos, né, para poder transformar um ambiente ou ao ajudar diretamente uma pessoa. E os recursos físicos pode ser inúmeros, tá? Desde dinheiro diretamente, uma doação, enfim, ou a uma roupa, a um móvel, a uma comida, ou qualquer outra coisa que vá suprir a pessoa fisicamente falando, tá bom? Mas não, aqui ela propõe a nossa relação de uma forma mais sutil. Então, essa relação aqui, ela coloca o seguinte: todos podemos ser servos do bem. Essa é a intenção que ela traz pra gente. Todos podemos fazer a diferença e mudar o destino de alguém para o melhor. Parar de brincar de sermos cristãos, ou seja, aqueles que falam sobre amor, né, e buscam exemplos do amor, e fazer um pouquinho que seja mais realizador. Fazer, dar o primeiro passo. Ou seja, não estamos aqui pedindo simplesmente que alguém faça, mas nos reconhecendo conforme nossas bênçãos, né, os nossos valores, as dádivas que já recebemos ou aprendemos, e através delas, nesse conjuntinho da essência que somos, aí passar a realizar algo. Quando a gente dá o primeiro passo, as coisas surgem e aí você vê que é viabilizado um caminho para que você possa contribuir com o outro. Porém, tem que parar, como ela falou, entre aspas, de imaginar, pedir ou brincar e realizar. Parar de fazer poeira e de se promover, que de fato, como disse na primeira parte do programa, há muita falta de humildade na promoção de boas ações. Então, parar de fazer poeira e de se promover com o nome daqueles, né, que fariam o bem e viver de fato a mensagem que nós aprendemos com o grande exemplo de Jesus. Aqui, como vocês conhecem, ela dedicou a vida, né, ao cuidar do próximo, e ela lembra essa frase que é: amai-vos uns aos outros em plenitude. Então, amai-vos uns aos outros envolve nos compreender para que possamos respeitar a nós e, consequentemente, o próximo. Em nosso cotidiano, encontramos inúmeras oportunidades de servir e fazer o bem, sem ostentação e sem o desejo de autopromoção. O próximo que se achega a nós vem porque sentiu a necessidade do nosso calor, do nosso amor, porque há no ser humano uma grande carência de ser amado, de ser aconchegado, de compartilhar o viver e suas emoções. E como é bom quando a gente compartilha parte do nosso dia a dia e a gente sente-se acolhido pelo outro, a gente sente a sinergia, né? Sente essa sintonia com o outro. Não que nós estejamos e necessitamos estar com a presença constante das pessoas, mas
esse sentimento de acolhimento, de aconchego, mesmo estando sozinhos, nos faz sentir, né? Aliás, nos tira de qualquer sentimento próximo de solidão, o que é maravilhoso. Seguindo no compartilhar e viver as emoções, não há necessidade de erguer grandes obras sociais ou beneméritas para ser autêntico representante do amor neste nosso mundo. A grandeza de uma obra mede-se pela quantidade de amor que se é capaz de empregar naquilo que se faz ali, naquilo que se coloca como objetivo daquele local ou daquela união. Sob esse ponto de vista da capacidade de doar amor, podemos todos contribuir com um sorriso, um estímulo ou um empurrão para que o outro suba na vida, alcance uma vitória ou se sinta mais feliz e amado. Você viu então, quando eu falei que a gente tem que enxergar além, né, do recurso físico, monetário ou não, da ausência ou presença dele. A gente tem que ver o potencial que nós temos simplesmente por estarmos aqui vivos e podemos estar presentes no ambiente. Porque muitas vezes nós sabemos disso, porque já vivemos isso. Muitas vezes nós só precisamos de um olhar atento enquanto a gente fala, ou de um olhar amigo, enquanto a gente simplesmente repousa no silêncio ao seu lado, e um sorriso para te abraçar, sem precisar de fato erguer os braços e criar um grande movimento, mas mostrar o quê? Eu estou aqui, eu compreendo você, apesar de não ter ideia, né, da dimensão dessa dor ou dessa dúvida, pois também carregamos as nossas, mas estou aberto para olhar para você, te amar e respeitar, como ser humano em aprendizado, como também estou. E aí, seguindo aqui na leitura, traz um outro pensamento, uma outra forma da gente pensar sobre como evoluir, né? Trazendo esse sentimento de vitória, né? De amor e felicidade para as pessoas. Então, como eu posso seguir, né? Potencializando essa minha ação? E como é bom, né? A gente jogar as pessoas para cima, assim, né? E ver elas voando, é claro. Sim. Em cada semana de nossas existências, ajudássemos apenas uma pessoa, uma única pessoa, com o estímulo do nosso abraço, do nosso sorriso, da nossa palavra amiga, no final da nossa existência teríamos transformado meio mundo. Vocês já pensaram nisso? Que legal? Pois, se algo de certo há em nossas vidas, é que o bem sempre vai contagiar. Então, um sorriso contagia, o bem contagia, uma palavra carinhosa contagia, enfim. Essa única pessoa que auxiliamos de maneira despretensiosa, por sua vez, dirigirá ao menos um ato de generosidade a outra pessoa também. E assim sucessivamente. E aqui, como a gente já falou antes, criamos uma grande onda do bem, uma grande onda do amor, enfim, daquilo que você depositou e cultivou e conseguiu criar com a outra pessoa. E essa corrente do amor, ela vai crescendo, vai aumentando e vai se estabelecendo como um grande cinturão de caridade que passará a envolver, com certeza, de forma frequencial o mundo, de tal sorte que tornará mais leve nossas vidas e mais suaves nossos fardos. E é interessante a forma aqui sutil que ela escreve no livro, porque, de fato, se a gente pensar, conforme nós começamos a praticar bons atos, ou pelo menos desacelerar e começar conscientemente a não interferir negativamente ou prejudicar o próximo, enfim, a chegar nos bons atos e a chegar nesse reverberar simplesmente essa serenidade e amor, enfim. A gente sabe que quando a gente consegue responder a um sorriso, ou quando a gente, com o nosso sorriso, abre um sorriso no outro, nosso dia fica mais leve. Gradualmente, parece que tudo que é dificuldade vai se dissolvendo. Parte porque nós tornamos o nosso corpo e nossa mente disponível, predisposto a enxergar mais beleza e criar mais desses momentos. Consequentemente, parece que a vida e o mundo recebem essa informação de que você está afim disso. Então, não só aquele momento e o dia fica mais leve, mas gradualmente a sua vida, ela começa a ter um outro fluxo. E eu falei assim porque eu quero usar essa palavrinha dela de novo. E mais suaves serão os nossos fardos. Ou seja, é inevitável que nas ondulações da vida,
Vamos viver novas situações, novas experiências para testarmos aquilo que a gente acha que já aprendeu, né? E também para poder aprimorar aquilo que já está consolidado. É importante demais. Então, hora a gente aprende, hora a gente ensina, hora a gente segue ali só exercendo, como a gente falou na primeira parte do programa, a nossa utilidade como existência humana. Mas os nossos aprendizados, eles são mais leves. Não que a situação não seria a mesma que nós teríamos que viver, porém, nós já vamos ter mais musculatura, nós já vamos ter mais conhecimento do nosso emocional, para que, quando vier esse fardo, eu consiga parte sozinha, que é minha responsabilidade, olhar, assimilar e reagir, mas também já vou saber, né, buscar daquele que estão no meu redor, aceitar a presença, aceitar os bons atos, as boas palavras para contribuir, né, me amparando na situação que eu precisar. E isso é maravilhoso. E seguindo, então, né, a nossa vida tornará mais leve, mais suave, ela traz aqui um ponto importante, porque estamos vivos, né? Somos aqui essa mente pensante, essa alma que flutua e traz essas boas inspirações para a gente, mas estamos encarnados. Sendo assim, precisamos dos recursos físicos. E ela diz aqui, não esperemos ganhar dinheiro, jogar e ganhar na loteria, entre aspas, que eu particularmente adoro. Nunca ganhei, tá, turminha? Mas eu prometo que se eu ganhar, eu volto. Mas não esperemos ganhar o dinheiro e nem jogar e ganhar na tal famosa loteria para erguer creches, asilos, depósitos, né, de idosos, crianças, hospitais ou outras instituições qualquer que julguemos e coloquemos ali de vocação benemérita. Começaremos a fazer já o que podemos, o que está no nosso alcance no agora. Nos deveres mais simples, nas atividades gentis do dia a dia, na compreensão do problema humano. E, em breve, teremos edificado em nós mesmos uma fortaleza de satisfação e vivência nesse exemplo do amor. Não pense em Cristo, que é esse grande exemplo do amor, nos enviou para contribuir em obras grandiosas. Então não espere que só, mais uma vez, humildade, turma, não espere que só em obras grandiosas teremos, né, a oportunidade de fazer grandes atos. Enfim, nem sempre ele construiu igrejas ou conventos, asilos ou escolas. Nosso Senhor Jesus começou seu trabalho de transformação do mundo no seio da própria família. Ensaiou sua obra nesta famosa festa de casamento, prosseguiu em meio às crianças e encerrou iluminado pela luz da ressurreição, na companhia de gente simples, como ele mesmo foi, nada mais, nada menos. É legal essa sequência que ela trouxe, porque a gente fala de exemplo. Então, veja, ele começou de uma forma simples, pôde e passou por muitos locais, mantendo seu objetivo e disciplina, e terminou de uma forma simples. Os seus seguidores, que mais expressamente os representaram, com o máximo de dedicação e coerência, jamais ergueram templos suntuosos, nem obras magníficas na terra. Ao contrário, caminharam estrupiados, com vestes rotas, e não tiveram posses terrenas, reuniram-se em cavernas durante décadas, em túmulos cavados nas montanhas, e esconderam-se dos poderosos em meio à natureza no silêncio da floresta. Pela vivência dela, ela traz essa parte histórica. Todos os monumentos que surgiram, grandes monumentos que nos inspiram e têm lá a sua necessidade de existência, eles vieram posterior, vieram mediante a necessidade do homem, conforme a evolução da sociedade. Então, é um nascimento diferente, seja lá o movimento, filosofia, religião, enfim, a organização que se propõe a fazer o bem, tá, turma? Quem me ouve aqui sempre sabe que eu, Paty Kovacic, busco trazer referências diversas, tá bom? Aqui fala sobre essas obras monumentais que depois se levantaram e surgiram somente quando não mais habitavam os primeiros exemplos e histórias na Terra, os legítimos representantes de toda essa história. Então, no movimento que se extinguiu, a chamada fé, e tão logo a simplicidade daquele Cristo, de Jesus, foi posta de lado por aqueles que se
alvoraram em seus legítimos seguidores. E aí, então, é que os chamamos de cristãos. Esses cristãos passaram a usar máscaras, sua situação real de edificação mudou. O seu objetivo mudou ao dedicar tempo ao outro, a buscar essas obras para edificar e ajudar o próximo. Então, não mais ali se falava do bem, e não mais ali se buscava simplesmente compartilhar essas dádivas e bênçãos pensando em amparar o próximo. Veio todo um outro movimento que oculta e se distanciou das pessoas a possibilidade de rever essa evolução espiritual. Então, veja, ela trouxe esses exemplos aqui porque é preciso sim que a gente olhe mais uma vez para aquilo que nós necessitamos fisicamente viver. Nós precisamos, muitas vezes, recorrer a recursos financeiros e físicos para auxiliar o outro, mas muitas vezes somente um sorriso e uma palavra já é o suficiente para a dor daquela pessoa, porque sabemos que muitas vezes a dor da alma ela é muito maior e fala mais alto do que essa dor física que podemos, né, unir e buscar os recursos para auxiliar. Tem algo importante que eu queria trazer só como final de reflexão aqui, que é interessante e fecha tudo isso que nós conversamos nessa tarde, né? Comecei o programa falando sobre a força nossa de percepção e exemplo, o como nós precisamos regrar nossas decisões e ações e seguir de forma disciplinar uma estabilidade para ali ter o nosso exemplo, aonde nós formos com quem nós relacionarmos, consequentemente será a nossa identidade. Quando a gente vai aqui fechando o programa, né, transformar esse ambiente através então de uma benfeitoria nossa, porque lembra, a ideia era sempre permitir que as pessoas saiam mais felizes e melhores. Quando você vê que aquele entendeu a sua presença, entendeu o seu amor, o seu afeto e ganhou ali confiança para se reerguer e, como diz aqui, subir e vencer na vida, o que é importante fazer? Além do abraço, do sorriso e da palavra, do acolhimento. É importante, como diz ela aqui na oração, ensinar aquele a pescar, ensinar aquele a ir atrás com o seu próprio mérito, alcançar aquilo que ele precisa. E como é gostoso a gente se sentir potente de reconstruir a nossa vida, independente da situação que estamos. Então, nessa reconstrução, o nosso exemplo e aí o nosso ensinamento, olhando as capacidades, olhando as características da pessoa, sim, vai efetivamente de uma forma benéfica, compreensiva, compassiva, enfim, amorosa, respeitosa, transformar de verdade para o bem aquela pessoa. Eu encerro desta maneira aqui o nosso Portal da Cura, desejando que essas palavras e esses pensamentos possam ter alcançado vocês de uma forma positiva, mas também compreendendo caso não seja esse o seu programa, o seu momento, enfim, o seu tempo para refletir mais profundamente. E a gente tem que aceitar as nossas inquietudes também, mas tem que ser sensato nas escolhas que fazemos nesse momento. Muito, muito, muito obrigado a todos que estavam aqui, né, trazendo sua audiência para a Vibe Mundial. Até agora, 5h55 da tarde, comigo, Paty Kovacic, no Portal da Cura. Vou passar mais uma vez meu telefone, é 955955465, 955955465. Ao longo da semana, falem comigo pelo Instagram, pelo Facebook. Vamos acessar mais aqui o conteúdo do Mais esse livro maravilhoso, né, escrito por esses colegas incríveis aí, amigos espirituais, e que vocês possam seguir esse sábado, esse domingo em paz e ter uma semana abençoada. Até próximo sábado. Obrigada. Tchau, tchau.